Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal para a vossa edificação espiritual. Queridos, antes de eu falar o tema que Deus colocou no meu coração, eu quero humildemente pedir a sua inscrição aqui no canal. Eu gostaria que você, além de se inscrever no canal, você desse o like, que é o joinha que aparece sempre embaixo dos vídeos. Isso é importantíssimo, porque senão o canal não é recomendado, o YouTube não vê esse canal como relevante e não vai indicar os vídeos para ninguém, vai ficar só com poucas pessoas. Então é muito importante o like, a divulgação dos vídeos, compartilhar os vídeos com outras pessoas e poder também comentar no vídeo aquilo que você achou, dê a sua opinião, tá? Mesmo que a sua opinião seja contrária à minha visão, que eu não sou o dono da verdade, não há problema. O importante é que haja um comentário dentro do vídeo, tá ok? Faça isso e você vai estar ajudando o canal aqui desse que vos fala. Queridos, eu quero deixar um texto da Bíblia Sagrada para todos vocês, que está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, a igreja de Filipos, no capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou soberanamente. Essa palavra, dentro do grego, exaltou, significa soberanamente, significa ruper pissou, que é de ruper, que é sobre, né? E rupso é levantar, o levantou sobre todos, Portanto, essa palavra é uma declaração que expõe a mais alta elevação de Jesus sobre tudo e todos. É muito interessante. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Um nome que é sobre todo nome. Grave bem isto no seu coração. O nome de Jesus, Ele é um nome que ultrapassa todos os nomes. Não há vulto nenhum na história da humanidade que se iguale ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo divide o mundo, divide as eras, antes dele e depois dele. E eu posso dizer a você com toda sinceridade, antes dele houveram nomes ilustres que podemos aqui citar, por exemplo, Tales de Mileto. Podemos citar aqui, dentro do campo da Bíblia, Davi, o rei. Podemos citar aqui Abraão, podemos citar aqui Moisés, podemos citar aqui Jeremias, Neemias, Esdras, grandes nomes da história bíblica e grandes filósofos que ocorreram na história humana, conquistadores, tal como Nabucodonosor, como Alexandre o Grande. Mas nenhum desses homens é tão propagado, é tão falado, é tão escrito como é Jesus. Aqui tem até um livro interessante que é Jesus, o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, uma síntese teológica. Esse é um dos muitos livros teológicos que eu tenho acerca da cristologia, que são muitos aqui, graças a Deus, para poder ler e aprender muito sobre essa figura singular e ímpar, que é a figura de Jesus, a figura ímpar de Jesus. Esse que tem o nome que está elevado, está acima, sobre todos e sobre todos. Eu fico realmente pasmo, né? Quando vejo teólogos, homens acadêmicos até, que dizem que Jesus não existiu, ou que Jesus é uma inclusão dentro da história mitológica. Ainda existe alguém que pensa assim? Existe, infelizmente. Algumas pessoas dizem que não há nenhuma evidência de Jesus, a não ser na Bíblia Sagrada, né? No livro que os apóstolos escreveram, né? Os evangelistas e Paulo, e depois disso não há mais nada, dizem eles. Mas eles estão redondamente enganados. Por incrível que pareça, existem citações a Jesus fora dos círculos, literalmente falando, ortodoxos, ou seja, daqueles que seguiam-no, daqueles que estavam ao lado dele, daqueles que o viram, daqueles que foram os evangelistas, os apóstolos,
os escritores das epístolas, toda a epistemologia gira em torno de Jesus, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, né? O Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, que foi o único que não foi supliciado, não foi morto, martirizado, morreu de velhice. Então, engana-se quem pensa que essa figura chamada Jesus só há na Bíblia. Não. Existem fontes, até mesmo gentílicas, que essas fontes gentílicas, elas falam da pessoa de Jesus. E alguns chegam até a dizer, não, essas fontes não são confiáveis. É o interessante que existem tendências, e o tendenciosismo é triste, é terrível. Quando essas fontes, essas mesmas fontes gentílicas, falam de Jesus, diz que ali não é confiável. Mas quando essas mesmas fontes, elas falam de imperadores, de processos políticos que ocorriam e que aconteciam na antiguidade, principalmente na Roma antiga, isso aí é válido. Isso daí é uma fonte de história. Isso aí é uma fonte que até os professores de história recomendam ler-se. Por exemplo, eu já vi professor de história pedindo para ler Tácito, os anais da história de Tácito. Sabia que Tácito, ele cita Jesus e é uma fonte gentílica. Tácito, ele é do Império Romano, historiador romano. No entanto, ele fala de Jesus. Aí, quando é no Império Romano, é histórico, é válido. Você tem que ler e dar crédito. Agora, quando fala de Jesus, é alguma coisa que não se crê. Tu vê que é um preconceito muito grande, mas não adianta nenhum preconceito contra esse nome. Esse nome é um nome soberano. Esse nome, céus e a terra passará, mas a palavra dele jamais vai passar. Tudo irá passar, tudo irá acabar, tudo vai se desfazer aqui nessa terra, aqui nesse mundo, mas a palavra desse homem chamado Jesus e a pessoa desse homem chamado Jesus jamais passarão, porque ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a rocha que seguia o povo, e a rocha, como diz Paulo em Coríntios, era Jesus. Ele é o nosso libertador, ele é o redentor das nossas vidas, ele é o Salvador que virá, ele é o Todo-Poderoso, onipotente, que julgará todas as nações, o que esmagará a cabeça da serpente. O nome dele é sobre todo nome. Então, queridos e queridas, glorifique na sua vida o nome de Jesus. Glorifique ele com sua vida, que é o mais importante. O mais importante não é glorificá-lo apenas com a boca, é glorificá-lo com a vida, é entregar, como disse Paulo quando escreve sua carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos, ou seja, a nossa vida, né, os nossos corpos que são animados pelo ânima, ou pela psique, né, ou mesmo pela nefes, pela alma. Nós somos animados por isso que nos move, é a alma, o sopro de vida que Deus nos deu. Então, glorifique a Deus no seu corpo, que você seja como um sacrifício vivo, que mesmo diante das adversidades, das lutas, das perseguições, você tenha força e fé para poder resistir a tudo e a todos que se levantarem contra você, por você crer nesse nome que é sobre todo nome. Então, queridos, há outras fontes, por exemplo, Suetônio também, ele cita Jesus, até mesmo aqueles que não eram, vamos dizer, bem-vindos pelos ortodoxos da época primitiva da igreja, que eram os gnósticos, a vasta citação do nome de Jesus. Os evangelhos apócrifos, inclusive, que não são evangelhos reconhecidos pela igreja, há muitos evangelhos apócrifos e escritos pseudepígrafos, pseudepigráficos, que eles citam Jesus. Isso é um testemunho. O Talmud, que é exatamente uma coleção que ainda não está fechada, por incrível que pareça, que são os sábios judeus que dão explicações acerca da Torá, acerca de hábitos, de costumes, de ritos judaicos, e dão elucidações também do campo da história. E ali há um conjunto de sábios dentro dessa obra chamada Talmud, né, que falam também. No Talmud há uma citação de Jesus.
dizendo pejorativamente que ele foi um homem que estudou magia no Egito e ele aplicou essa magia do Egito na terra de Jerusalém. E ali na Judéia, na Galileia, é uma citação pejorativa? Sim, é, mas é uma citação que fala da pessoa de Jesus. Então, isso é apenas alguns exemplos da história humana que fala desse nome que é sobre todo nome. A grande verdade é que em todo lugar o nome de Jesus é amado ou odiado. Se olharmos algumas outras religiões do mundo, que não preciso citá-las aqui, o nome de Jesus ele é perseguido, e quem aceita esse nome na sua vida é perseguido e até morto. Então, esse nome, até mesmo essas outras religiões, manifestações religiosas, elas creem que Jesus existiu, mas não lhe dão a atribuição que lhe é devida, não lhe dão a exaltação que lhe é devida. Mas não importa, porque continuando a ler aqui, para nós desfecharmos este vídeo com esta simples mensagem, mas importante mensagem, diz assim: porque Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Muito interessante essa expressão, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, meus queridos, isso aqui na verdade, né, se nós estudarmos a fundo aí a teologia da epístola, das epístolas paulinas, a teologia de Paulo, nós vamos ver que isso aqui é um hino cristológico que já existia lá pelos anos 40, 45 da nossa era. Já cantava-se esse hino cristológico, inclusive exaltando aqui o lado da divindade de Jesus, mostrando que Jesus era divino, que havia nele divindade, dizendo até que ele subsistia em forma de Deus, mas por pelo amor a nós, pelo amor que ele teve por nós, ele se manifestou em carne, ele se revestiu da carne humana, ele foi servo obediente até a morte de cruz, mas foi reconhecido em figura humana. Fala do mistério da encarnação da palavra de Deus, do verbo divino, do Logos eterno. Então, queridos, esse nome, não importa o que aconteça, o que acontecerá no cenário da terra, um dia todos se dobrarão e todos dirão, e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, deixo-te um conselho: não aceite essas histórias que dizem, esses teólogos que estão aí pelo YouTube, porque o YouTube está lotado de gente falando de religião e emitindo conceitos exegéticos. O que é exegese? É quando você fala daquilo que você acha e tira a palavra de Deus daquilo que você acha para transmitir para as pessoas. Ou seja, eu dou a minha interpretação, dou a minha ideologia daquilo que eu acho. E eu, na verdade, que estou falando, não as escrituras é que estão falando, isso é uma exegese. Mas, na verdade, todos nós devemos fazer exegese e não exegese. Porque a exegese é você sacar e extrair aquilo que a Bíblia diz e passar o que a Bíblia diz dentro de uma honestidade contextual, cultural, espiritual e teológica, histórica também, para as pessoas. E você vai ver que isso fará toda a diferença na sua prédica, na sua pregação, no seu ensino, no seu didaquê. Tudo vai ser muito maravilhoso se caso você fizer isso, ok? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família. E não se esqueça de dar uma força aí para o nosso canal, tá bom? E Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, shalom.